Você vai falhar provavelmente 99% das vezes que você tentar alguma coisa nova. Ou, na real, até uma coisa que você já está acostumado. Eu li uma frase que para mim fez muito sentido, que é: os pessimistas, eles estão quase sempre certos. Provavelmente, se você vai começar algum negócio, algum projeto, ou simplesmente vai dar o início em alguma coisa nova, saiba que você vai errar, vai provavelmente falhar, e 99% das vezes que a pessoa falar que você está errado ou que você vai falhar, eles estão certos. Então, o pessimista, de uma maneira meio engraçada, ele tende a estar sempre certo. Só que o otimista, ele só precisa estar certo uma única vez. E essa uma única vez, ela meio que paga todas as outras 99 vezes que você errou. Isso daí pra mim faz muito sentido e eu analiso com a minha jornada empreendedora, já testei muita coisa. Lá em 2015 eu conheci o marketing digital. E lá em 2015 você podia literalmente lançar um curso e pagar 10 centavos numa lead. Era um mundo muito doido. Obviamente que as pessoas elas tinham um pouco mais de medo de comprar online, mas ao mesmo tempo era um mundo muito interessante, onde você podia simplesmente vender as coisas com um nível de complexidade muito menor. Depois, em 2017, eu vi o começo do dropshipping lá nos Estados Unidos. Na época eu tinha 17 anos, tentei fazer aqui no Brasil uma lojinha de drop, consegui fazer 10 vendas, mas por incrível que pareça eu não consegui sacar o dinheiro. Por quê? Porque eu tinha 17 anos e não podia sacar dinheiro da conta do banco. Da conta do banco não, da conta do Mercado Pago na época. Então, em 2017 eu vi o começo do dropshipping, acabei que eu não foquei no dropshipping e eu vi pessoas que eu não conhecia ainda, ou até conhecidos meus que focaram no dropshipping ganhando rios de dinheiro. Então, falhei no dropshipping. Em 2019, fui para os Estados Unidos e comecei. 2019, não, desculpa. 2016 ou 2017. 2016 eu fui para os Estados Unidos. Não, 2017 eu fui para os Estados Unidos. E, cara, lá eu vi o marketing digital americano mil passos à frente em tudo. Então, o mercado de SMMA, que é do Social Media Manager, que é a pessoa que cuida de contas no Instagram, eu vi ele começando a nascer lá em 2017 e eu demorei 2 anos para só em 2019 eu criar a minha agência de SMMA. E ela, ali eu comecei a ter um pouco de resultado. Então, olha, lá em 2015 eu entendi sobre o marketing digital. Em 2019 que eu comecei de fato a ter um pouco de sucesso. Foram 4 anos escutando todo mundo falando que isso não dava certo, que não dava dinheiro, que era difícil. E mesmo assim, o nível de sucesso que eu tinha em 2019 era muito abaixo do que eu considerava legal, do que eu considerava de fato o que eu esperava. Mas mesmo assim eu continuei otimista. Falei pra caraca, já fiz vários projetos que não deram certo. De 2019 até 2021 eu fiquei nessa de tentar viralizar as contas, conseguia viralizar algumas contas, quase quebrei 2 vezes. E por que, que eu tô falando isso? Pra mostrar que, cara, uma jornada que começou lá em 2015. Quando eu achei que tinha dado certo em 2019, cara, deu muito BO. E a verdade é que, cara, o mercado digital ou qualquer mercado, ele cobra um preço. E, de novo, os pessimistas, eles vão estar sempre, sempre não, eles vão estar quase sempre certos. E é difícil você levantar e continuar, mesmo sabendo quantas vezes você já falhou. Mas calma, vai valer a pena o que eu tô falando. Então, 2019 comecei essa minha agência, 2020 tava com 18 clientes e tava sozinho nessa agência, porque eu não tinha coragem de delegar, não tinha coragem de contratar, porque eu não sabia se as pessoas iam continuar comigo, se eu ia contratar alguém, se eu ia levar algum processo trabalhista. E aí tive uma crise de burnout, perdi mais da metade dos meus clientes e comecei a ter problemas de quase ter quebrado a minha empresa. 2022 eu faço uma parada muito doida, eu vou para Link, que é uma faculdade mais cara do Brasil de empreendedorismo. Mesmo com esse problema, eu falei, cara, eu vou para lá. E nesse mesmo época eu tinha acabado de criar, abrir uma agência nos Estados Unidos. Então a minha ideia era ganhar em dólar e receber em real. Deu certo essa minha ideia, mas eu não descobri eu não sabia naquela época e descobri naquela época, né, que para você trazer dinheiro de lá para cá é meio complicado, você paga muito imposto, são questões burocráticas diferentes e que na época eu não estava preparado. Então, olha isso. Lá em 2015 eu comecei a minha jornada. Depois de 7 anos eu meio que tava na estaca zero. E em 2022 o jogo começou a virar. Em 2022 eu criei uma agência de tráfego pago, não era mais tráfego orgânico, porque tráfego orgânico ele era muito
Eu brinco que é bipolar. Um mês você faz 10 milhões de views, outro mês você faz 3 milhões de views. E mesmo sendo muito 3 milhões de views, o seu cliente ele vai ficar bravo com você. Então, mudei para tráfego pago, consegui pegar clientes no mercado de luxo, a minha agência, bum, explodiu. Então, cara, foram 7 anos, errando muito, quase tendo sucesso e batendo no teto e daí depois caindo, pra só em 2023 eu acertar a veia do que eu queria fazer. E hoje em dia eu não trabalho com isso. Hoje em dia eu ainda tenho a minha agência de tráfego pago para o mercado de luxo, mas eu acertei muito a mão em um lançamento e hoje em dia eu lanço uma das maiores experts no mercado de produtividade do Brasil, que é a Júlia Vieira. A gente tem uma empresa com 44 mil alunos, a gente faz evento para 1.000 pessoas ao vivo e foi meio que do dia para noite. Esse projeto da Júlia, a gente entrou em fevereiro do ano passado, em junho, ou seja, em apenas 3 meses a gente já estava com 20 mil alunos. Em julho a gente já estava com 30 mil alunos. Em novembro a gente fez um evento para 250 pessoas. Abril não. Em abril desse ano a gente começou a vender um evento que ia ser em julho para 1.000 pessoas. Então foi tudo muito rápido, tudo cresceu muito rápido. E eu lembro muito do negócio do bambu. Não sei se vocês sabem, mas o bambu ele demora 20 anos para crescer embaixo e aí em 3 meses ele sobe tudo para cima. Então o bambu ele cresce muito rápido, mas na verdade é que ele fica anos e anos crescendo embaixo para depois ele explodir para cima. E durante bons anos da minha vida, até eu comecei a ficar meio pessimista, de pensar, pô, acho que isso aqui não é para mim, acho que não vai funcionar, vou pro mercado de trabalho convencional. Cheguei até aí pro mercado de trabalho convencional, fui um executivo mirim, se assim pode se dizer, e cara, de fato, o meu otimismo de continuar, de perseverar durante 7 anos, foi o que me fez com que hoje eu tenha tido esse meu golpe de sorte e tudo ter dado certo. E não significa que esse meu golpe de sorte ele vai continuar acontecendo, muito provavelmente eu vou errar, vai ter altos e baixos, mas a partir do momento em que você decide ir para o empreendedorismo, você tem que decidir ser otimista. Você tem que decidir que, cara, eu sei que eu vou errar 1.000 vezes, mas a uma vez, a milésima primeira vez que eu acertar, e eu acertar essa, já vai valer todas as outras vezes que eu tiver errado. Então o otimista ele ganha pelo cansaço. Enquanto o pessimista ele desiste, ele sai, ele fala isso aqui não é pra mim e ele tá certo. O otimista, mesmo estando errado quase 100% das vezes, a única vez que ele acerta vale a pena todas as outras vezes que ele perdeu. Isso pra mim fez muito sentido, porque até por exemplo agora aqui criar vídeos pro YouTube, eu sei que eu vou errar todos os vídeos, praticamente. Provavelmente você tá vendo esse vídeo deve estar achando até legal o que eu tô falando, mas você não se inscreveu no canal e tá tudo certo. Mas quando eu acertar um vídeo, aquele vídeo que eu vou falar uma coisa muito fora do padrão, que o pessoal vai achar muito interessante, cara, esse único vídeo vai fazer com que meu canal cresça, com que eu ganhe seguidores, com que as pessoas comecem a assistir meus vídeos antigos, com que meus próximos vídeos eles sejam entregues de uma forma mais com mais velocidade, mais veloz para os meus seguidores ou para pessoas que não me conhecem ainda. Então eu só preciso de um acerto. Eu não tenho que acertar todas. E eu tô bem em errar quase todas. Porque eu só preciso acertar uma única vez. E se você tá vendo esse vídeo, muito provavelmente, acredito eu que essa é um conteúdo que pode mudar a sua vida. Porque mudou a maneira como eu encaro os meus projetos. E eu falo isso porque, bom, isso acontece com a maioria das crianças. Quando eu era pequeno, eu sempre fui aquelas crianças meio que prodígio. Então, pô, com 10 anos eu comecei a ir bem na escola, era o melhor aluno da escola. Com 12 anos comecei a vender cupcake, comecei a fazer dinheiro vendendo cupcake com 12 anos. Com 13 anos eu não sei o que, fiz tal coisa. Então sempre fui aquela criança prodígio. E qual que é o problema de crianças prodígio? Pessoas que têm sucesso muito cedo. Sucesso, né? Tipo, vai, bem-sucedidas academicamente muito cedo. Elas começam a criar uma pressão muito grande nelas. Porque como elas já tiveram um sucesso acadêmico no começo da vida, elas não aceitam não se darem bem, elas não aceitam errarem e falharem em um projeto. E aí, quando elas começam alguma coisa nova, elas colocam aquela pressão absurda de tipo, eu tenho que fazer acontecer, eu não posso errar, isso daqui tem que ser o projeto da minha vida, e eu era assim. Então, sempre que eu entrava num projeto, eu entrava com o cu na mão, eu entrava com medo, eu entrava sabendo que eu não podia errar. Isso acabou fazendo com que eu entrasse numa inércia de não vou começar novas coisas porque eu não posso errar e
cara, quanto menos coisas você tenta, menor é a sua chance de acertar e maior é a pressão que você coloca nas poucas coisas que você está fazendo. Então, tem uma visão muito diferente. As pessoas, elas focam muito em uma única coisa, faz apenas essa coisa. Eu concordo, cara. Se você já tá com um projeto que ele tá dando sinais de dar certo, sinais de potência, sinais de que ali é o caminho, cara, coloca foco total e vai. Mas enquanto você é jovem, enquanto você ainda não tá com um projeto fixo, ou enquanto até mesmo se você já tem mais idade, ainda não tem certeza do que você quer fazer, cara, começa o máximo de projetos possíveis. Vê o que você gosta de fazer, vê quais dão sinais de estarem dando certo. E com essa mentalidade de estou fazendo essa parada aqui para dar errado. Se der certo, ótimo. Se não der, eu aprendi e a próxima vez vai ficar mais fácil. E eu sei que é difícil. E eu falo isso porque, pô, fiquei 7 anos duvidando de mim. É muito complicado. Eu vi pessoas que começaram em 3 meses e explodiram no digital e eu tava lá. Cara, passinho de tartaruga, andando pouquinho, fazendo o máximo que eu podia, e meu máximo era muito pouco comparado à média. E eu vou te falar que o empreendedorismo ele tem um quê de sorte. O empreendedorismo ele tem aquilo de você fazer uma parada que você tá na hora certa, com as pessoas certas, vendendo o produto certo, com a oferta certa, e nem você sabe explicar o porquê que isso funcionou. Mas funcionou. Então, é, existe um livro muito bom chamado A Boa Sorte, que ela explica a diferença entre sorte e boa sorte. Sorte é eu ir num cassino e lá apostar R$ 50 na roleta que vai cair na cor preta e cair na cor preta e eu dobro o meu dinheiro. Isso é sorte. É 50-50, 30-70, é jogo de percentual. É azar ou sorte. Agora, a boa sorte, ela é quando a preparação ela encontra a oportunidade. Então, esse livro ele é muito interessante, ele é um livro de, se eu não me engano, menos de 100 páginas, ele é rapidinho. Eu brinco que são aqueles livros que você senta no banheiro para cagar e você lê ele em uma cagada. E o que, que é interessante desse livro? Ele fala sobre um evento que iria acontecer, queria cair o trevo de 4 folhas, ia nascer um trevo de 4 folhas em algum lugar num reino. E Merlin, não sei se vocês conhecem, mas Merlin é conhecido na mitologia como um dos maiores magos do mundo, em várias, né, do rei Arthur. Então, nesse livro, Merlin acaba avisando o pessoal, vai nascer um trevo de 4 folhas que vai dar sorte eterna e riqueza eterna para quem achar. E aí, todos os cavaleiros começam a andar o mundo todo, o reino todo, não o mundo todo, mas o reino todo procurando por esse trevo de 4 folhas. E um cavaleiro, ele decide que ele vai tentar criar o lugar para esse trevo nascer. Porque Merlin fala, vai nascer em tal dia esse trevo. E aí esse cara ele vai preparar, ele procura a deusa da natureza e pergunta para a deusa da natureza qual que é o melhor solo para que esse trevo nasça. E aí ele fala, o melhor solo fica perto do rio, ele é assim, assim, assim. Aí esse cavaleiro ele vai lá, acha esse melhor solo e prepara essa terra. Tira as pedras e faz tudo. Aí depois ele vai lá e pergunta pro rei, pro deus do rio, qual que é a quantidade ideal de água para aquele solo ser o melhor para pro trevo nascer. E o rio fala que tem que ter um canalzinho de água passando no meio dessa terra preparada por ele, porque tem que ter abundância de água para esse trevo nascer. Então ele vai lá e prepara a terra. Aí, fazendo esse rachinho no meio. Aí ele vai lá e pergunta pro Deus Sol qual que é a quantidade ideal de sol, e ele fala, precisa de muito sol para o trevo nascer. Então o cara vai lá e ele acaba tirando todas as árvores ao redor da terrinha onde ele queria que nascesse o trevo. E ele vai preparando esse lugar, ele vai perguntando dessa maneira meio lúdica para esses deuses, ele vai preparando o solo, deixando o solo cada vez mais pronto para o trevo vir. E ele não sabia como o trevo ia vir, ele só estava preparando aquele solo, chutando que de alguma forma esse trevo ia vir. E aí, já dando um spoiler no final do livro, no dia em que Merlin fala que os trevos eles iriam nascer, tem um vento enorme com um monte de sementes voando pelo reino todo. E essas são as sementes do trevo. E elas só nascem no lugar, na terra preparada. E no lugar onde ele preparou, naqueles 3 metros quadrados de terra que ele passou um mês todo preparando e seguindo todas as orientações, nasce vários trevos. E qual que é a lição disso? É que, cara, muito provavelmente já passaram várias oportunidades na sua vida que você ainda não estava preparado para agarrar elas.
E a preparação, ela demora tempo, esforço, e muitas vezes você não vai estar se sentindo capaz. Provavelmente durante muito tempo em que você está se preparando, nesse período de preparar a terra fértil para o trevo, para a sorte vir, você provavelmente está se sentindo ruim. Você vai estar em momentos, cara, você vai acordar e falar, cara, por que eu estou fazendo essa merda? E eu te entendo. Durante 7 anos, eu continuei estudando no mercado, eu continuei acompanhando, eu continuei entrando em masterminds, eu continuei vendo as tendências. E, pô, hoje em dia, essa minha bagagem de saber o que funcionava lá atrás e de ter visto o movimento acontecendo, eu consigo fazer estratégias que elas são diferentes porque eu tenho bagagem, eu tenho experiência. Um cara que acabou de entrar hoje no marketing digital, ele vai aprender um ou outro truque que talvez seja até melhor do que as coisas que eu faço, mas são truques, eles não são a base, elas não são a lógica por trás de todo o mercado. Então, eu até brinco que, cara, marketing digital ele é simples, mas ele é difícil. Porque a simplicidade é você vender um produto certo para a audiência certa, com a autoridade certa. Se você tem autoridade, audiência e produto, e quando eu falo produto é uma oferta que consegue atingir essa sua audiência e que toca na sua autoridade, você tem um produto milionário. Só que é difícil pra caraca você criar autoridade. Aí já entra toda aquela parte de tráfego orgânico, criação de conteúdo, tráfego pago, fazer movimento, armas da persuasão, mil e uma coisas que você tem que fazer para criar autoridade. Para você criar uma audiência também é complexo, não é fácil. É difícil estar aqui na frente da câmera, cara. A real é que criar conteúdo parece ser simples, mas quando você coloca uma câmera na frente da pessoa, ela trava. Para mim tá sendo muito estranho eu olhar para uma lente e falar como se fosse uma pessoa. É complicado, eu não sei nem se eu tô olhando para a lente certa. Se eu tô olhando do jeito certo, se tá dando para ver meu olho, mas eu tô fazendo. E é óbvio que a minha dicção, a minha capacidade de criar conteúdo, ela vai melhorando com o passar do tempo. E, cara, fazer oferta pode parecer simples, mas é complicadíssimo. O que de fato tem valor, o que de fato a pessoa ela quer. Então, é simples, mas é difícil. São 3 coisas que você tem que acertar. Mas são 3 coisas que para você construir e acertá-las são extremamente complexas e complicadas. Mas a lógica ela é simples. E é óbvio, uma vez ou outra vai aparecer oportunidades, como por exemplo o TikTok lá em 2020. Cara, quem entrou ali fez muito dinheiro, por quê? Porque criou audiência. E se descobriu como utilizar essa audiência para criar uma oferta boa, ou se utilizou essa audiência para criar uma autoridade, pô, do caralho, fez dinheiro. Então, quando você começa a dar foco no que você a dar foco na sua preparação, em você se transformar na melhor pessoa possível, no melhor profissional possível, uma hora essa oportunidade vai vir e você vai lá e agarra. Então, essa é a diferença da sorte aleatória e da boa sorte. E, de fato, o empreendedorismo ele tem essa sorte de que pode demorar, que nem eu, 7 anos para essa sorte aparecer. Eu espero que não demore 7 anos, porque eu vou te falar, foi chato. Mas não vou brincar, não vou mentir, não. Foi divertido que eu tava lá nos Estados Unidos, tava fazendo outras coisas. Mas, pô, demorar esse certo tempo para conseguir sair do zero até um ponto onde eu achava interessante foi difícil. Durante muito tempo eu duvidava de mim, mas eu continuei lá me aperfeiçoando. E uma coisa que eu vejo que ajuda muito empreendedores é a curiosidade. Você aprender a parada só porque você é curioso. Então, por exemplo, eu aprendi automação porque eu achava super legal eu conectar as coisas e eu achava, pô, seria incrível se eu pudesse fazer tal coisa apenas com um clique de botão. E na época nem existia AI quando eu comecei a estudar sobre automação, tava começando, tava engatinhando, não sabia nem como pegar uma API na época. E pô, hoje essa minha habilidade de automação fez com que eu conseguisse vender um projeto caríssimo de 6 dígitos que vai durar os próximos 4 meses só porque eu aprendi essa skill de automatizar as coisas. Foi uma skill que, pô, eu aprendi na curiosidade, eu nem precisava saber, mas eu queria ter aprendido. E eu comecei a olhar a vida muito com essa forma de, pô, os projetos que eu faço muitas vezes eles não precisam ter resultado. Eles só tem que ser prazeroso e me trazer aprendizado. Para mim o resultado é outro. Assim como para mim o resultado de eu estar gravando aqui o vídeo não é necessariamente eu ter milhares de visualizações, é eu apenas criar capacidade de me comunicar de uma forma clara e didática. E também perder o medo da câmera. Para mim, se eu conseguir essas 2 coisas no próximo ano criando conteúdo, eu vou estar feliz. É óbvio, se eu tiver o efeito colateral da boa sorte de algum vídeo meu viralizar e eu conseguir criar uma audiência, que lindo, perfeito. É o melhor dos mundos.
Então, quando você muda o seu mindset de o que é resultado, o resultado ele é financeiro, ele é o sucesso ou apenas o simples fato de fazer a coisa? Quando você consegue mudar para apenas o fato de fazer a coisa para você já é um sucesso, apenas o fato de você ter ligado a câmera e ter começado a falar, apenas o fato de você ter começado a estudar uma coisa que sempre quis estudar e que não tem nada a ver com o que você faz, isso vai começar a fazer com que você consiga se divertir no processo. E a jornada, ela, se você não olha com essa perspectiva, ela é chata. E o pessoal fala, o que importa é a jornada, balela. O que importa é o resultado. Mas se você focar apenas no resultado, a jornada vai ser uma bosta. E para você conseguir chegar no resultado da jornada, ela tem que ser legal. Então, entendeu o paradoxo? Se você foca no objetivo final, a sua jornada vai ser chata e muito provavelmente você vai desistir. Se você foca na jornada, obviamente que sabendo que no final vai ter alguma coisa, ou você troca o que é o sucesso para você, sua jornada vai ser mais prazerosa, você vai continuar, você vai perseverar, você vai ser otimista e alguma hora nas milhares de tentativas que você vai fazer, você vai acertar alguma coisa. Bom, é mais ou menos isso que eu queria passar. Não sei se ficou muito didático, mas esse foi um conteúdo que mudou muito a minha vida. E se você está acompanhando o canal, se você está gostando dos vídeos que a gente está postando, pô, não esquece de se inscrever, de comentar. De novo, eu sou pequeno, então eu vou ter tempo para responder todos os comentários. Todo seguidor para mim conta, eu realmente quero ver se está fazendo sentido as coisas que eu estou falando. Então é isso, não esquece de comentar, de seguir aqui, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E é isso, tamo junto, valeu!